E aí, gente, vocês estão bem? Olha só, o plano desse vídeo é comentar os últimos quadrinhos que eu li. Ele acumulou um pouco esse pickups porque, na prática, ele é desde janeiro. Então, talvez ele fique um pouco mais longo que o normal. E esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque eu quero ver se eu consigo ficar indo e voltando com a câmera. Vocês vão ver, vamos ver se talvez o resultado fique bom. Vamos lá. Geralmente o Pickups ele acaba sendo também uma espécie de resumão dos últimos vídeos que rolaram no canal. Então, olha só, teve vídeo sobre o Demolidor da Inocente, né, essa nova edição da Panini, né, na coleção Marvel Saga. Marvel Saga não, a Saga do Demolidor, né, que basicamente vai reproduzir ali uma fase dos anos 80 do personagem. Cara, o vídeo que eu fiz, eu acho que ficou muito completo, humildemente. Cara, tem tudo que tu precisa saber. Acho que é difícil encontrar um programa mais completo na internet inteira. Então, dá uma olhada aqui no card, tá? Eu fiz com bastante carinho, porque eu gosto bastante do Demolidor. Teve um vídeo polêmico do Asa Noturna, do Tom Taylor, né? Outro gibi que provavelmente vai esgotar rapidão, né? Tá sendo master elogiado. Porém, tinha visto, olha essa contracapa, as várias versões do Asa Noturna. Assim, foi um vídeo polêmico, mas eu fiquei feliz que ele fez muita gente pensar, sabe? Gerou muito debate. Gerou debate, inclusive, fora do vídeo. A galera vindo me cobrar e discutir o gibi, né? Ô, Vini, mas tu pensa realmente aquilo? Então acho que foi bem construtivo, assim. Tem o Coringa, não se engana pela capa, tá? Eu acho que a capa que a Panini escolheu pra edição brasileira, né? Na verdade, tudo bem, essa é a capa da DC, né? A capa principal. Ela não representa o que é esse gibi. Ele se leva muito mais a sério, tem um monte de homenagem. Por exemplo, aqui a gente tem, obviamente, uma referência à Piada Mortal, e é legal que até as próprias cores são da Piada Mortal original, né? Não a recolorização ali do Brian Boland. Esse gibi eu achei bem legal, sabe? Me surpreendeu bastante. Tá, tu quer ler um dos melhores quadrinhos de 2022, antes do ano acabar? Porque, cara, isso aqui vai estar no top 3 de tudo que é lista. Como antes do... qual é o nome dele mesmo? Alfred. Sim. Cara, esse quadrinho, ele vale cada centavo. Isso aqui é incrível. Eu acho que eu fiz um bom vídeo, tá, sobre ele, então também tem um link aqui em cima. E pra terminar, um outro vídeo que eu me orgulhei muito, que eu fiz nos últimos dias, foi da Mulher Hulk. Cara, isso aqui é fantástico, sério. Eu não esperava gostar tanto, né, como eu falei lá no vídeo. E até teve algo que eu acabei não comentando, que é o seguinte. Vocês sabem que eu acho que o John Byrne, ele teve uma baita ideia. Porque, pensa só, ele vai fazer um gibi de comédia envolvendo a Mulher Hulk. Ele poderia, por exemplo, fazer um gibi de uma pessoa super forte dando porrada em criaturas grandes. Mas isso seria o Hulk. Então, cara, eu achei muito interessante a ideia de, tipo, beleza, vamos fazer alguma coisa que se diferencie, sabe? Alguma coisa que não, sabe? Tirar um pouco o padrão ali do personagem clássico e fazer algo diferente com essa nova versão. Eu me arrependo de todas as vezes que eu subestimei o gibi da Mulher Hulk, tá? Que vergonha, porque, cara, sensacional, sensacional. Vamos agora então para os quadrinhos inéditos. Eu vou começar com uma HQ que, cara, eu acho que, eu não sei se ela é pra todo mundo, tá? A Morte Viva da Editora Mitos. É uma ficção científica vintage. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é um quadrinho que ele bebe muito de Frankenstein, por exemplo, porque se a gente for parar pra pensar, a ficção científica, a produção de ficção científica, ela geralmente acompanha a modernidade, né? Então, ali na época do Frankenstein, fazia sentido, né, ter toda essa discussão do homem podendo virar Deus, né, a ideia da clonagem, né, de criar vida, etc. Hoje em dia, as preocupações das ficções científicas são muito mais voltadas para tecnologia, né, Black Mirror, essas séries. Então, quando tu lê um quadrinho como Morte Viva, que é basicamente sobre um cara sendo obrigado a trazer uma menininha de volta à vida, né, num laboratório, tu começa a pensar, tipo, beleza, isso aqui não é tão novo assim. Então por isso que eu diria que é uma ficção científica vintage. O que não tira os pontos dela em nada. Só que eu acho que pode ter gente que vai se decepcionar, assim, sabe, com a temática, principalmente com a parte do final. Mas uma coisa eu tenho que dizer, cara, esse é disparado, tá? O quadrinho mais bonito de 2022. Sério, é incrível. Cara, as páginas são simplesmente maravilhosas. Tudo aqui funciona muito bem na narrativa, sabe? Tu tem os cenários, as criaturas, né? Tu tem aqui no começo uns bichos que parecem saído de um livro do Lovecraft. Eles, cara, olha isso, é muito legal. E assim, o que acaba acontecendo é que a Terra, ela tá desabitada. Novamente, nós destruímos o ecossistema do nosso planeta e a população está vivendo em Marte. Só que existem arqueólogos ainda na Terra. Então, rola também uma discussão sobre essa questão do conhecimento, né? O conhecimento ele passa a ser proibido, né? O conhecimento científico passa a ser temido pela humanidade. O quadrinho é inspirado num livro de ficção científica de um escritor chamado Stephen Wu.
que é um francês, e esse livro saiu ali nos anos 50. Então, como eu falei, por isso que ele tem essa aparência de ser mais vintage. Mas eu achei legal, né? Ele tem um fim bem polêmico, tá? Muita gente vai detestar o fim, mas eu curti a morte viva. Sin City tá de volta. Olha aí. Cara, sério, isso é muito nostálgico pra mim, porque ó, essa é a nova edição da Devir, tá? Agora ele sai em capa dura. Ele tem essas novas capas do Frank Miller, e até, eu não sei se todas vão fazer isso, né? Mas ela forma uma única imagem. E sim, é um novo Frank Miller, né? Essa aqui é a versão antiga, da mesma história, certo? E agora a editora Devir mandou a edição em capa dura pra eu comentar aqui no canal. Primeiro assim, isso é muito nostálgico pra mim, porque, cara, Sin City foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei na vida, assim, quando eu ingressei na vida adulta e comecei a ter grana pra comprar minhas próprias coleções, né, e ter uns gibis legais. O meu primeiro salário como professor foi pra comprar Sin City. Então, cara, eu lembro que eu vi o filme, eu fiquei maluco, e aí eu pensei, ok, eu vou comprar os quadrinhos que não apareceram no primeiro filme, né? Esse aqui, O Difícil Adeus, ele faz parte da primeira parte de Sin City. Eu acho que, na verdade, quase todo Sin City tá, né, no cinema, porque teve o segundo filme. Só que eu não lembro muito bem de cabeça. Bom, esse quadrinho, ele marca um período muito significativo da carreira do Frank Miller, que é quando ele sai um pouco, por exemplo, de algo mais super-heróico, né, como Marvel, DC, ou mesmo Martha Washington, dá pra dizer assim, e ele vai trabalhar o que ele gosta. Então é que ele vai pegar todas as referências que ele tem de cinema noir e literatura e escrever uma história. Bom, muita gente até criticou ele na época, né? Porque disse, ah, beleza, olha só, esse gibi ele nem é tão bom assim, ele é só... Ah, tu tá pegando um gênero e apostando em cima dele, sabe? Não tem nada demais. Quando, na verdade, o Frank Miller, ele trouxe de volta nos Estados Unidos o interesse das pessoas por quadrinhos sobre crime, né? Eu imagino que caras como Ed Brubaker ou Brazzarello, eles devem muito a Sin City, né? Esse quadrinho ele ganhou, cara, ele empilhou prêmios lá fora, foi bizarramente premiado, e nessa primeira edição ele vai contar a história do Marv, que é um cara que ele teve uma noite de amor com uma prostituta, que é a Goldie, e, cara, foi inacreditável pra ele, sabe? Foi, tipo, ele é feio, né? Vocês podem ver pela capa, né? Ele tem a cara toda detonada. Então, foi, tipo, algo mágico pra um cara que não esperava isso na vida. E ele acorda com ela morta na cama. Então ele resolve buscar vingança. Cara, é simples, mas é incrível. Assim, eu acho que o Frank Miller, ele cria todo um cenário onde, cara, tudo aqui é sujo, é nojento em Sin City. Então faz sentido um cara ver um pingo de bondade numa pessoa, né, um pingo de amor e prazer, e embarcar numa viagem muito louca pra se vingar. Ele vai descobrir todos os segredos por trás da cidade, a sujeira. Mas eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né, qual edição é mais legal? Na edição antiga, que foi republicada, sabe, umas 6 vezes, ou a edição nova com a nova capa? Cara, primeiro, se tu não tem Sin City, eu acho que vale a pena, tá? Primeira coisa, eu acho que vale a pena ler, é um baita de um gibi. O que muda de uma pra outra? Absolutamente nada. Sem ser a capa dura e a ilustração da capa, cara, vai ter um ou outro extra, né? Tipo, essa edição, ela tem umas capas variantes ali de Sin City no final, né? Na verdade, nem são capas, né? São pin-ups mesmo de outros autores. Aí tem Paul Pope. A minha única crítica para a nova edição da Devir é que eu acho que a guarda do quadrinho, que é essa ilustração do Marvel, não tá com uma qualidade muito boa, né? Eu não sei como é que são as edições da Dark Horse, né? Mas no mais ela tá impecável, tá? Eu reli o quadrinho justamente nessa edição nova, né, da editora. Ah, uma outra mudança é que agora o quadrinho ele tem o título do gibi original, certo? Porque a primeira edição da Devir se chamava A Cidade do Pecado, né? Agora se chama O Difícil Adeus, né? Que é o título original. Curiosidade aleatória. Vocês sabiam que essas páginas aqui, ó, onde a gente tem o Marv no meio da chuva, são... o Frank Miller, ele conta que essas... acho que são umas 10 páginas dele andando na chuva. É basicamente uma carta de apresentação do Frank Miller. Porque antes de fazer Sin City, ele passou 2 anos inteiros trabalhando em Hollywood sem desenhar, né? E ele voltou e quis fazer um showzinho, né, cara? Clássico aí do Frank Miller. Vamos falar de Berserker. Esse quadrinho, eu acho que eu cheguei a comentar ele naquele dissecando o checklist da Panini, né? Eu li ele faz muito tempo e agora a editora tá publicando, né? Vão ser 3 volumes. Cara, tu ouviu falar disso? Tá, é o gibi do Keanu Reeves e tudo mais, né? Eu achei incrível, né? Porque é como se o Keanu Reeves tivesse assistido ao John Wick, que ele mesmo fez, e pensado, ok, será que eu consigo melhorar o John Wick? Aí ele foi fazer esse gibi com Matt Kindt junto escrevendo e o Ron Garney desenhando.
Muita gente se pergunta se esse quadrinho tem ou não uma participação ativa do Keanu Reeves. Segundo o Ron Garney, eles fizeram reuniões com o Keanu Reeves. Então, tipo, em algum momento ele participou, né, ativamente do roteiro. E, cara, isso aqui é um gibi de brucutu. Tem um monte de clichê aqui na história, mas eu acho que funciona bem, sabe? Pro que ele se propõe, eu acho bem legal. Né? A gente tem o lance do... Né, esse personagem, ele é imortal, e ele trabalha... cara, como eu falei, é um John Wick imortal. Ele trabalha pro governo dos Estados Unidos porque ele tá buscando uma espécie de cura, né? Ele tá tentando entender o próprio passado, né? Quem ele é, como ele faz pra tirar a própria vida, porque ele simplesmente não consegue. Então, ele é um pouco clichê, né? Tem o lance do cara, é uma parada meio Hellboy, né? Do cara tentar lutar contra a própria natureza. Mas eu acho que nesse amontoado de clichês, sai algo divertidinho, tá? Eu gostei, né? Eu vou comprar as 3 edições e acompanhar. Olha só, gibi aleatório para apresentar para vocês. Superman, o Último Filho. Sim, eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que não ia comprar essa edição nova da Panini porque eu tenho a edição da Eagle Moss, né, que tem essa história. O que muda aqui? É que na verdade tem mais edições que eu não tinha lido. Tem uma aventura que mostra o Superman no mundo bizarro. E isso aqui não tem no encadernado da Eagle Moss, né, que é tipo uma segunda parte da história. Só que aconteceu o seguinte, eu fui numa livraria, acho que a Leitura, e eu precisava muito de um quadrinho para comentar no canal. Cara, vocês não vão acreditar. Eu comprei o gibi. E quando cheguei em casa do shopping, eu olhei a caixa de correspondência e a editora tinha me mandado o outro gibi. E eu fiquei com crédito lá na loja e eu fui, beleza, o que eu posso pegar de legal? Por que eu tô me justificando? Mas enfim, galera, tentem ler, se vocês ainda não leram. Eu não reli ainda a história, né? Faz muitos anos que eu li O Último Filho. Mas é basicamente um momento onde a revista do Superman se aproxima dos filmes. Até porque o Richard Donner, né, que é o diretor do primeiro, ele é o co-roteirista aqui da história. É muito legal, tá? Tem basicamente uma criança, né, cai do céu ao melhor estilo Superman, e aí o Clark e a Lois vão pegar como filho. É muito bom. Vamos falar sobre O Único e o Eterno. Cara, esse é disparado, pra mim, o grande lançamento da Hyperion Comics. Tudo bem que tem o Usagi Yojimbo e tudo mais, né, que também é um quadrinho bem aclamado, bem mais aclamado, na verdade, só que esse aqui é inédito, né? É um gibi que só a Hyperion Comics lançou no Brasil, né? O Usagi já tinha saído várias vezes. E é o que eu mais estava empolgado, cara, porque é um quadrinho que ele concorre ao Prêmio Hugo, pelo menos ele concorreu no mínimo 2 vezes, né? Ele tá concorrendo esse ano, como um dos melhores quadrinhos de ficção científica e fantasia do ano. E é legal, eu gostei, assim, eu não vou te falar que eu achei genial, porque eu tenho uma crítica, mas, cara, é uma aula de ritmo, é um gibi empolgante, as cores são vibrantes, tudo funciona muito bem, né, ele é uma aventura mais despretensiosa. Aqui a gente vai conhecer o Duncan, que era um cara normal, né, ele tinha uma vida extremamente pacata, quando do nada ele descobre que sua avó é uma caçadora de monstros badass. Nisso ele descobre também uma espécie de seita que está tentando trazer de volta o Rei Arthur. Sim, aquele Rei Arthur. Só que ao mesmo tempo, o Rei Arthur não parece ser um cara muito legal não. Né? Ele é um cara que está afim aí de trazer o fim para a humanidade. E o Duncan vai entrar nessa jornada maluca aí com a sua própria avó para tentar resolver o problema. É uma série que já tem 4 volumes lá fora e eu acho que ainda não tem previsão de término. Tá, mas, eu gostei muito, sério. Peraí, faltou a minha crítica. O que fez eu não achar excelente e genial? Eu acho que é um quadrinho que, pra quem não conhece nada das lendas arturianas, talvez ele não funcione tão perfeitamente bem assim, sabe? Em alguns momentos, teve uma parte que eu li até a metade, e aí teve uns trechos ali que eu achei meio esquisitos, aí beleza, vou pesquisar um pouco. Aí eu peguei o celular, fui na Wikipedia, né, rapidamente, e já entendi um pouco melhor sobre o que estava tratando. E aí voltei a ler. Então eu acho que essa necessidade tira um pouco às vezes da graça, né? Porque se tu realmente não parar a leitura para pesquisar, tu pode ficar um pouco perdido. Não que eu seja contra pesquisar, correr atrás e tal, acho que é legal, faz parte da experiência. Mas se isso compromete um pouco a graça do quadrinho, eu acho que é um ponto negativo. O que tu acha aí do outro lado? Vamos falar de Panini? Olha só, Batman Especial, Lendas Urbanas, Capuz Vermelho. Quadrinho que eu acho que passou um pouco batido, assim, eu não vi muita gente comentando. E, pô, olha essa capa em primeiro lugar, né? Que bacana essa diferença ali os dois numa versão vintage e aí depois ali Batman versus Jason Todd. Tá, por que esse quadrinho merece o teu tempo, ou pelo menos mereceu o meu, e eu achei ele bem legal. Basicamente a gente tem Chip Zdarsky, né, que é o escritor do momento, com o desenhista brasileiro Ed Barrows. Cara, o Ed é um
gigante, assim, dos desenhos, né? E não é porque ele é meu amigo, é porque realmente ele é um dos grandes desenhistas da atualidade. E ele faz um trabalho incrível. Eu não sou um grande leitor das histórias do Jason Todd, né? Acho que eu nunca li uma história solo dele. E mal li participações dele no Batman, tenho que admitir. Mas eu gostei da dinâmica do quadrinho, porque, cara, eu acho que, pelo menos sempre que eu vejo o Jason Todd interagindo com o Batman, é uma discussão sobre a moralidade do personagem, né? Sobre esse código, né? Se o Batman deve ou não aceitar um cara como o Jason Todd em Gotham, ou como o próprio Batman se culpa por tudo que aconteceu. E é um quadrinho que traz toda uma nostalgia, né? Ele fica variando, ao mesmo tempo que tu tem o Ed Barrows com um traço mais elaborado, assim, tu tem traços mais simples para representar os flashbacks, né? Então, cara, pra quem curte Jason Todd, tudo isso que se passou entre ele e o Batman, o quadrinho é uma grande viagem no tempo, assim. Então, isso eu gostei bastante. O defeito pra mim da história é justamente o final, assim. Eu acho que ficou um final meio bobo, mas sei lá, ficou meio clichê a parte do fim. Mas é um quadrinho que também muda um pouco a relação entre esses dois personagens. Faz um tempinho que eu li, então vai ser meio difícil de fazer a sinopse. Mas olha só, a gente tem uma nova droga assolando Gotham City, e aí os dois personagens eles acabam se cruzando no meio da investigação. Também aqui ó, tem um garotinho que acaba ficando parcialmente órfão ao longo da HQ, então tem toda essa parte de... Né, porque, bom, a gente tá falando de dois personagens que também tiveram problemas com os pais e tudo, né? Com relação ali ao Batman e o Jason Todd. Vamos falar de um lançamento? Cidade de Juan Jimenez e Ricardo Barreiro. Um dos últimos quadrinhos que saiu agora pela Comic Zone. E é um quadrinho grandinho, ó, como vocês podem ver, a lombada é bem generosa. E vai falar sobre o Jean, que é um cara que tá meio desmotivado, a vida dele não tá muito interessante. Nisso ele resolve passear com a namorada e tem um péssimo encontro. E aí ele, cara, ele tá tão irritado, mas tão irritado, que ele vai embora a pé. Só que enquanto ele tá caminhando tranquilamente, do nada ele é transportado para um outro mundo. Esse local que ele acaba encontrando sem querer, cara, é um amálgama de várias culturas e referências à literatura, ao cinema. Eu adorei o quadrinho. Ele é muito bom porque cada história curta, vocês podem ver que toda hora aparece um título, né? São várias historinhas curtas onde o Jean está tentando voltar para a civilização. Só que o bacana é que, além da aventura ser divertida, conforme tu para pra pensar um pouco, tu começa a entender que, na verdade, todas as pequenas histórias são algum tipo de comentário que o roteirista está tentando fazer. Então, sei lá, ele vai discutir a nossa organização social, né, a nossa noção de autoridade, a lógica de consumo. Foi uma leitura que me lembrou muito Caverna do Dragão. Porque tu não sabe exatamente se a cidade é um sonho, se é um inferno, o que exatamente está acontecendo com esses personagens, sabe? E isso é bacana, né? Principalmente o final. O final é bem legal. Essa semana também chegou por aqui o quarto e último volume de Matar ou Morrer, da editora Mino. Né, isso eu não vou mostrar nem falar muita coisa, porque, cara, eu acho que basicamente tudo pode ser um baita de um spoiler. Sério, que série fantástica. Mesmo esse último volume, eu acho que ele não é tão legal quanto os anteriores. Ainda assim, é um quadrinho fantástico. Nossa, sério. Do começo ao fim, vamos falar de Buzzkill, quadrinho do Donny Cates com Jeff Shaw. Sim, agora que o Donny Cates ele tá bom, meio que é aquele ciclo, né? O cara começa a bombar na Marvel e na DC, e aí começa a sair no Brasil o trabalho autoral dele. Mas aqui a gente tem um Donny Cates falando sobre vícios, né? É um super-herói, né? O Buzzkill, que ele... a força dele vem dele usar algum tipo de droga. Como vocês podem ver pela própria capa, né? Um cara em posição fetal ali, caído, todo nojento. Eu acho que dá pra ver que a vibe do quadrinho não é humor, né? Não é tipo, vamos falar sobre drogas e um herói batendo todo mundo usando droga, que loucura, né? Não é um gibi do Garfienes. Na verdade é um gibi que se leva bem a sério, sabe? Eu acho que ele acaba sendo uma metáfora, né? Pra essa ideia do cara que usa droga. É o momento onde ele se sente com poder. Então acaba sendo um quadrinho depressivo, sabe, muitas vezes. Eu achei muito bom, né, eu acho que ele não é perfeito, né, é um dos primeiros, acho que é talvez o primeiro quadrinho do Donny Cates, então ele não era o grande roteirista que ele é hoje, mas ainda assim eu acho que ele manda muito bem pra um primeiro quadrinho, sabe, eu acho que pra quem é fã do cara, vai gostar, vai achar no mínimo interessante, né. Vocês sabiam que o Donny Cates, né, o roteirista, ele teve problemas com drogas, né, ele chegou a ser internado num momento da vida, então esse quadrinho, ele acaba sendo um pouco uma forma do Donny Cates falar sobre os problemas que ele passou. Né? E eu acho que essa informação ela faz muita diferença, porque quando tu começa a ler e vê que, cara, isso aqui é muito realista, assim, sabe? Dá pra tu entra na cabeça de um cara que tá passando por um problema parecido. Outro quadrinho, que eu acho que eu só postei nas redes sociais, foi Em Fuga, do Lelis.
E essa HQ em especial, eu até não vou comentar muito, porque já tem um vídeo aqui no canal com o próprio Lelis, que eu vou deixar linkado aqui em cima. E galera, que quadrinho fantástico. Ele saiu nesse formato gigante aqui no Brasil, né, pela Script, né, foi se eu não me engano, é um lançamento simultâneo junto com a França. E cara, faz muito sentido sair nesse formato europeu, porque valoriza muito os desenhos do Lelis, e é legal que ele acaba sendo uma homenagem também ao poder da literatura, né, o poder da imaginação. Sério, muito, muito legal. Tá, vamos falar de um quadrinho incrível, que foi um presente do Jorge, um abraço pro Jorge, que ele mandou pra cá o Crisálida do Vinícius Velo. Cara, eu não tinha lido esse quadrinho no ano passado, tá? É um quadrinho nacional, que saiu pela editora Guará. E cara, como isso aqui me pegou. Vamos lá, como vocês estão vendo, aqui na capa a gente tem a Ana, que é essa garotinha, que ela acaba sendo meio que obrigada a morar com o avô, porque o pai precisa se afastar por um tratamento do câncer. Só que o vô dela é um cara extremamente retrógrado e preconceituoso. E ele vive num prédio habitado por pessoas desse mesmo estilo de vida. A ideia do quadrinho é te apresentar, vamos dizer assim, o outro lado. É como alguém que passa por uma situação de racismo, te estendendo a mão e dizendo, olha só, vem ver como é, vem ver como é, tá? Vem aprender o que a gente sente, o que a gente passa. E o quadrinho ele é muito feliz em passar essa situação. A Ana, que é a menininha, ela é viva, cara. Tu realmente sente que ela existe, é incrível. Todo o quadrinho, né, os diálogos que a gente tem aqui no corredor dos prédios, são diálogos que a gente tem no dia a dia. Discussões políticas que tu tem com o teu colega de trabalho, com um cara que, sei lá, tu viu no... Ninguém fala com alguém que tá no ônibus, né? Com Uber, sei lá. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que o Vinícius, ele conseguiu colocar, até ele tem um bonito nome, né? Ele conseguiu colocar na HQ problemas que as pessoas passam no mundo real, e isso reforça muito bem a temática que ele tá tentando passar no quadrinho. Eu gostei muito, tá? Eu acho que é uma leitura que todo mundo devia fazer em algum momento. É difícil falar de coisas tão importantes de forma tão sutil e natural, sabe? E o Vinícius, ele conseguiu muito bem aqui. E a gente acaba esse vídeo com outro quadrinho que me traz muita nostalgia. Sério, cara, que legal. Olha só, 300 tá de volta pela Devir e a gente vai fazer um comparativo sobre as duas edições que saíram no Brasil, né? Eu tenho aqui a edição antiga, que era maior, ó, como vocês podem ver. E, cara, vamos lá, o que mudou que eu achei interessante? Primeiro, tem um dedo mais ou menos de diferença, né, de tamanho, e ao mesmo tempo mudou de nome. Sim, porque o quadrinho originalmente, ele saiu no Brasil como Os 300 de Esparta, né, ele tinha esse brilho aqui. Agora, essa nova edição, ela tem um verniz, né, não tem essa ideia do brilho, e se chama só 300. Cara, pra mim, eu até prefiro que não tenha brilho, tá? Se tu quer saber. Sendo que o 300 é o nome original do quadrinho. Uma outra mudança é que eles tiraram o nome do Zack Snyder aqui da parte de trás, porque olha só, no original diz aqui, ó, chegará em breve nos cinemas numa superprodução assinada pelo diretor Zack Snyder. Olha aí, ó, Zack Snyder acho que tá um pouco em baixa, então não rolou aí o nome dele aqui na parte de trás. Como vocês podem ver, o Sin City é todo em widescreen, e, cara, eu acho que é pouco provável que alguém não conheça esse quadrinho. Mas vamos lá, né, ele trata, basicamente o Frank Miller, ele tentou ser mais ousado do que ele já estava sendo. Né, ele tava fazendo Sin City nessa época, que já é alguma coisa tipo apostar em gibi de crime num país dominado por super-heróis. Já era uma coisa meio estranha, então ele resolveu escrever uma ficção histórica sobre os 300 heróicos espartanos que foram enfrentar o imenso exército persa. E, cara, ele criou uma história cheia de frases de efeito. O Frank Miller, ele é muito bom nisso, sabe? Tipo, artisticamente, o quadrinho é explosivo, ele realmente te inspira, né? Tu sente que tu tá na batalha com os caras. Eu acho o 300, assim, uma obra incrível, né? Assim, pra mim, toda essa fase do Frank Miller, né? Onde ele tá experimentando, né? Martha Washington, 300, Sin City, é item obrigatório pra quem é fã de quadrinhos, tá? O cara mandou bem demais. Curiosidade aleatória sobre 300. Vocês sabiam que o Frank Miller, ele se inspirou num filme dos anos 60 para fazer esse quadrinho? No caso, quando ele era criança, ele assistiu essa versão antiga dos 300 de Esparta. Sim, não é dirigido pelo Zack Snyder. Gostou demais e resolveu, mais tarde, né, tipo, marcou muito a infância, fazer um quadrinho. E aí ele fez esse clássico. Foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que esse programinha tenha sido útil. Lembrando que, se esse for um bom momento, os quadrinhos que eu comentei, eles estão todos aqui na descrição do vídeo, tu pode encontrar eles com desconto legal ali na Amazon. Lembra de comentar aqui embaixo qual foi a tua melhor leitura do mês de abril. Cara, se eu fosse destacar uma que me surpreendeu, é meio complicado. Eu acho que a Mulher Hulk foi o que mais explodiu minha cabeça, mas também quero destacar O Único e o Eterno e o Cidade, que foram dois quadrinhos que realmente eu não esperava gostar tanto. É isso.
Fui. Bah, esse ficou longo. Ah, esse ficou grande. Mas eu tô feliz. Cara, deu pra conversar sobre um monte de coisa boa.